Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17, eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com 1 Crônicas 29, versículo 10, onde o rei Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação. Devemos sempre louvar a Deus, não só perante a congregação, mas devemos também louvar a Deus por tudo que Ele nos deu, nas nossas vidas, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira. Devemos o tempo todo louvar ao Senhor. E Ele continua dizendo assim: bendito és tu, Senhor Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Então, a Deus Ele deve ser bendito o tempo todo, bendizer a Deus em todo o tempo, em todos os extremos da terra. Devemos ali bendizer a Deus. Aí ele diz: tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade. Nós poderíamos acrescentar também santidade, benignidade, bondade, misericórdia. O nosso Deus só tem coisas boas, não tem nada de ruim em Deus. Tudo que vem de Deus é coisa boa e nós podemos esperar. Ele declara: porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, como rei, como juiz, como advogado, como médico, como mestre, como criador, como pai. Então Deus, Ele é tudo isso para nós. E todas as coisas pertencem a Ele realmente, porque Ele é o criador de tudo. Nós não trouxemos nada para esse mundo. Deus é quem nos deu todas as coisas. Então, no versículo 12, o rei Davi continua dizendo: riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. E isso significa que todas as coisas vêm de diante de Deus, todas as bênçãos espirituais, todos os dons, todos os ministérios, toda a prosperidade, tudo que chega até nós vem de diante de Deus. E com certeza, esta mão forte e poderosa de Deus continua estendida para nós nos dias de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No versículo 13, Davi continua dizendo: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Isso quer dizer que nós queremos, ou deveríamos querer, que esse Deus seja o nosso Deus, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família, e que a glória dele venha sobre nós. No versículo 14, Davi diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tudo damos. Precisamos atentar para a nossa pequenez, para a nossa baixeza, para a nossa insignificância diante de um Deus tão grande e poderoso. Precisamos ser quebrantados, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos dobrar o joelho e clamar por Ele, porque o que nós poderíamos retribuir para Ele diante de tão grande amor que Ele demonstrou para nós? No versículo 15, o rei Davi continua e ele diz assim: porque somos estranhos diante de ti. Isso significa para nós que nós precisamos buscar mais a Deus, precisamos conhecer mais os seus caminhos,
precisamos nos aproximar de Deus, porque para nós sermos conhecidos dele e não estranhos. E aí ele diz assim: e peregrinos como todos os nossos pais. Trazendo para nós, nós precisamos entregar toda a área da nossa vida para que Deus nos dê a direção, para que toda a área da nossa vida seja levada para os caminhos do Senhor, estejam de acordo com os caminhos do Senhor, para que nós não sejamos ali peregrinos espirituais, que não têm uma direção. E aí ele continua, fazendo uma constatação. Ele diz assim: como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Isso nos chama a atenção para a brevidade dos nossos dias, que passam muito rápido sem a gente perceber, e para que a gente não fique ali adiando, buscar os caminhos do Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. No versículo 16, o Davi continua, ele diz assim: Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e toda é tua. Então, nós devemos reconhecer que todas as coisas pertencem a Deus, que Ele é o provedor, que Ele é o Criador de tudo, autor de tudo. Então, isso traz para nós o quê? Quando Deus nos faz um chamado, significa que Ele vai prover as condições necessárias para que nós possamos atender esse chamado. Isso é muito importante para nós. No versículo 17, diz assim: E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Aí ele continua assim: eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Isso quer dizer para nós, que Deus, Ele não olha para a quantidade, Ele olha para a qualidade. Deus, Ele quer que nos entreguemos de todo o nosso coração. Não podemos estar divididos, não podemos guardar no coração incerteza, dúvida, incredulidade, fraqueza, omissão, nada que venha fazer com que nós sejamos fracos na fé. Então, Deus, Ele quer que nós ofertemos ou que nós damos de todo o nosso coração. E a palavra diz também, que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, significa que nós vamos dar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus de todo o coração para as pessoas, e estaremos sendo sinceros diante de Deus. No versículo 18, Davi continua e diz assim: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. Então, o rei Davi, ele está pedindo a Deus aqui, que Deus estenda para o seu reino e o seu povo a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, e coloque isso no coração do seu povo e também guie o seu povo. E Deus, nos dias de hoje, Ele estendeu essa aliança para nós também, através do envio do seu Filho amado, que veio e fez uma nova aliança, cheio de graça e misericórdia, e que colocou também no nosso coração, os desejos do coração de Deus para a nossa salvação. Amém? No versículo 19, Davi finaliza e ele diz assim: E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio
que tenho preparado. O rei Davi, né, nesse versículo, ele está colocando Salomão, né, no altar do Senhor. E aí ele pede, né, que Deus dê um coração perfeito para Salomão, para que ele guarde os estatutos e os testemunhos do Senhor. E para nós, nos dias de hoje, devemos fazer o mesmo. Colocar a nossa família no altar do Senhor. Pedir para Deus dar um coração perfeito para os nossos filhos, para que eles guardem e cumpram os caminhos do Senhor e não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. No versículo 20, para finalizar, o rei Davi diz assim: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que pode adorá-lo livremente. É uma nação abençoada. E graças a Deus que nós podemos louvar a Deus livremente, né, na nossa nação e orar pela nossa nação. Devemos levantar um clamor para que Deus visite as nações onde Deus não pode ser louvado e exaltado publicamente, para que seja quebrado ali esse jugo e essas nações venham ser alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia de Deus.